Olá, amiguinhos, pessoinhas. Vocês sabem que dia é hoje? Isso, hoje é dia 22 de maio, Dia Internacional dos Góticos. Para fazer esse vídeo, eu vou contar um pouco mais da origem da subcultura gótica desde o início. E eu tenho certeza que o meu cabelo vai desmanchar até o final desse vídeo. Façam suas apostas. Tudo começou com a cultura punk, em 1974, em Nova York, nos Estados Unidos, quando o pessoal do underground começou a criar bandas contra o rock progressivo. Pouco tempo depois, em Londres, na Inglaterra, o movimento ele realmente surgiu como um movimento assim ganhando força. Porém, o nosso país também teve a sua cena punk na época, no final dos anos 70, em plena ditadura militar. Essa cena punk do Brasil, ela começou em São Paulo, depois ela foi para Brasília e assim ela veio para todos os outros estados. Mas por que isso aconteceu no Brasil? Como era muito difícil, devido à censura da ditadura militar, encontrar fitas na época de videocassete estrangeiras, eles decidiram criar suas próprias músicas. Então surgiram bandas como Aborto Elétrico, Cólera e Olho Seco, que seguiam a mesma sonoridade, a mesma construção musical das bandas de punk rock dos outros países. Durante essa época na Inglaterra, teve uma crise econômica e um grande problema político. Por isso, muitas das bandas de punk rock da época começaram a se opor contra o governo e assim pregando a anarquia. Além da anarquia, eles também lutavam a favor do neoliberalismo, que só foi conquistado em 1979, quando Margaret Thatcher foi eleita na Inglaterra. E assim, devido a essa crise política que ocorreu na Inglaterra, surgiu o movimento punk, como é conhecido hoje em dia. Na questão do visual dos punks, muitos adeptos utilizam o moicano, como essa porra aqui, porém reto, ou então tem suas variantes, como o Liberty Spike, que ele tem vários espinhos e é um tipo de moicano. Porém, muitos adolescentes banalizam esse corte de cabelo sem saber o motivo que ele realmente representa. O moicano foi inspirado em cocares de tribos indígenas que utilizam desse formato para confrontos, representando algo como não temos medo, ou então anti-opressão, ou então eu sou agressivo. Tipo, algo assim, tipo, por uma batalha mesmo. Foi inventado e foi copiado devido a isso. Porém, na época do punk rock surgiu mais um significado para o moicano, que significava a raiva. Assim, sendo utilizado pelos punks, inicialmente para shows, para eventos, para protestos políticos e entre outros eventos. Normalmente, se você for prestar atenção, muitos dos punks daquela época tinham um moicano rosa. Bem, por quê? Se diz que no significado do moicano rosa seria como se fosse uma revolta contra a homofobia, já que os punks eles são contra a homofobia, pois não confunda punk com skinhead, são coisas totalmente diferentes, tá? Porém, pelo que eu sei, o punk tem um moicano rosa pelo seguinte motivo: eles pintavam os cabelos de vermelho, que é uma cor de raiva, uma cor de fúria, porém eles desbotavam e ficavam rosa. E é uma cor que é difícil de sair do cabelo, né? Então eles criaram este significado para o moicano para poder passar despercebido essa parte da coloração. Na questão das roupas dos punks, eles utilizavam roupas agressivas, entre aspas, rasgadas, coturnos, também roupas militares, como um protesto anti-moda, ou seja, era algo que fosse contra a moda atual, que normalmente as pessoas têm a moda, daí você vê na TV, você vê lá, você vê cá na internet, você vê que as pessoas geram uma moda e o punk é contra essa moda. Inclusive na época muitos dos punks fabricavam as próprias camisetas, ou então pegavam camisetas brancas e desenhavam e faziam suas próprias estampas nas camisetas. Falando um pouco da musicalidade do punk, o punk rock é uma música com uma construção bem simples. Normalmente ela é rápida, normalmente ela tem de 3 a 4 acordes e é um pouco gritada, tem uma voz um pouco gritada. E suas letras incluem muito apologia à violência, também apologia à anarquia, protesto contra o governo, protesto contra grandes instituições sociais e os problemas políticos e econômicos que a gente enfrenta no dia a dia. O punk se opunha a isso em suas letras de música. A crítica social, o cinismo diante uma sociedade moralista decadente, as roupas agressivas, a musicalidade simples e também agressiva foi o meio que os punks encontraram de se opor a isso
e de se mostrar, e de aparecer e de surgir como um movimento. Propositalmente, os punks se mostravam como marginais, se mostravam como uma escória, como um produto ruim da sociedade, justamente para mostrar o que a sociedade faz com a gente, já que a nossa sociedade é desigual e a gente é totalmente dominado. Porém, no final dos anos 70, o punk ele já estava disseminado por todo o planeta e existiam muitas pessoas de países distantes da onde ele surgiu, que foi Estados Unidos e Inglaterra, que já estavam aderindo ao movimento. Até hoje, a cultura punk influencia a cena underground e alternativa, experimental, de todas as outras culturas devido a essa posição, já que ele foi o original. Você pode prestar atenção e ver que toda essa liberdade de expressão, essa autonomia, essa agressividade são feitos por muitas bandas que não são do universo punk, que não fazem parte dessa grande cultura, mas que eles se opõem da mesma maneira que os punks originais. E muitas das vezes esses tipos de músicas são feitas com gravadoras independentes, gravadoras próprias, sem o grande controle da sociedade, assim mantendo viva a forma de protesto contra a sociedade e o fim das opressões que o ser humano sofre, que o homem sofre devido às suas grandes instituições sociais. Tá certo, mas por que eu expliquei até agora somente sobre os punks? O que tem a ver os punks? Eu vou explicar para vocês o que tem a ver os punks com os góticos, já que nós praticamente somos os herdeiros, os descendentes desse movimento. Durante o auge da cultura punk, mais especificamente em 1977, os punks, os adeptos dessa cultura, eles viram que essa forma de protesto que eles faziam não estavam funcionando da maneira que eles desejavam ou imaginavam ser. Assim, muitos dos punks ficaram mais deprimidos e começaram a fazer músicas ainda simples, com letras mais sentimentais, introspectivas, românticas e mais fechadas para o individualismo do próprio ser. Assim surgiu o pós-punk. O pós-punk inicialmente foi chamado de New Wave, devido à sua comercialização. Então temos duas vertentes. Temos o New Wave, que seria o lado pós-punk mais puxado para o comercial, e o pós-punk mesmo, que seria o lado puxado para o underground, onde surgiu a nossa cultura. Falando dessa maneira, podemos perceber que os góticos não são nada mais do que punks sentimentais. O grande nascimento da cultura pós-punk foi a criação das bandas Magazine e Public Image Ltd. Limited, nesse caso, no final do ano de 1977. Porém, alguns anos depois, em 1979, o pós-punk realmente começou a ganhar força, assim lançando suas primeiras músicas, como Joy Division, que saiu da era punk Warsaw e criou o seu primeiro álbum chamado Unknown Blizzards, que inclusive é o álbum mais famoso do Joy Division até hoje. Além do Joy Division, também surgiram outras músicas iniciais do pós-punk, como Bauhaus, que lançou o single Bela Lugosi's Dead, e The Cure, que lançou o álbum Three Imaginary Boys. Nos anos seguintes, outras dezenas de bandas e músicas de pós-punk foram lançadas, assim como U2. Sim, U2 já fez música pós-punk. Além do U2 fazer música de pós-punk, também surgiram outras bandas mais conhecidas, como New Order, Siouxsie and the Banshees, Killing Joke e The Smiths. Agora uma pequena curiosidade sobre o pós-punk. Você conhece a banda Culture Club, mais conhecida pela sua música Karma Chameleon, aquela Karma, 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 Karma Chameleon? Pois é, o vocalista dessa banda, o famoso Boy George, que era muito conhecido na sua época pela androginia, inclusive quem assiste aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris já percebeu que ele foi mencionado várias vezes devido a este fator, o fator andrógeno. Então, mas voltando ao foco, o Boy George na sua época de pós-punk, ele era um baita de um pós-punk. Ele era um pós-punk e depois ele virou aquilo e ele é um Karma Chameleon. Ele é um camaleão mutagênico voador sensual, tipo eu. Mas vamos à grande pergunta: aonde realmente esse movimento começou a ganhar força e começou a surgir? Foi em Londres, na Inglaterra, novamente, mais um berço da nossa cultura. Existia um bar noturno chamado Batcave. Os primeiros e os novos góticos se encontravam nesse bar para socializar, já que era um dos únicos ou o único bar de gothic rock na época. Esse bar ele foi inaugurado em 1982, 5 anos após o surgimento do primeiro pós-punk. E quem que era o proprietário desse bar?
nada mais, nada menos que o vocalista da banda Spaceman. Specimen. E também mais um cara lá chamado Hug Jones. A gente devia dar mais crédito pra esse cara, mas... Porém, nesse bar, as lendas começaram a frequentar esse bar. Assim como Robert Smith, o vocalista do The Cure, a própria Siouxsie do Siouxsie and Banshees, eu acho que é assim que se pronuncia essa parada. Eu acho que é. E também Steve Severin, que era um dos integrantes da banda da Siouxsie. Futuramente, um pouco depois, o bar cedeu o seu nome e o seu logotipo para os primeiros góticos, que foi chamado de Batcave Army, como a armada do Batcave, a armada dos góticos, a armada dos pós-punks neste caso. E assim surgiu a comunidade Batcave. Falando do visual pós-punk, o pós-punk ele não possui um visual exato assim, no qual segue. É muito utilizado a filosofia nessa parte dos punks de usar um grande foda-se para a moda, porém normalmente com roupas escuras. Muitos dos adeptos do pós-punk utilizam o moicano, uma variação do moicano punk, que se chama Death Hawk, que é esta porra aqui, que está desmanchando, e antes de eu gravar o vídeo estava muito melhor, porque agora essa merda tá desmanchando, olha só. Daí não tá ficando legal, não está ficando fofo. Porém, o Death Hawk, o que seria? Seria um moicano, seria um moicano também, raspado aqui dos lados e com esta porra, esta costeleta, esta merda aqui que eu tenho, praticamente é um moicano de menina punk. Essa porra que não é punk, é pós-punk e eu acho legal pra caralho. O problema é que essa merda é difícil de manter em pé. Por quê? Porque o Death Hawk, ele não tem um padrão tipo, tem que ser todo levantado pra cima certinho, igual do punk, fazer aquela crina. Não precisa. O Death Hawk, ele é desajeitado. Se quiser deixar ele pros lados, aberto assim pros lados, tanto faz como você faça o seu Death Hawk. Porém, muitos utilizam o Death Hawk propositalmente, caído pro lado, pra frente, pra trás, tanto faz. O meu aqui ele acaba caindo pra frente, ele fica certinho, depois ele cai pra frente e eu deixo essa merda porque eu tô no foda-se. Essa que é a grande verdade da vida. Ai, que triste. O Death Hawk também é conhecido como moicano escovado. Por quê? Porque ele é despenteado, propositalmente despenteado. Então, se você quer dar uma olhada melhor no Death Hawk, pesquisa Death Hawk, não é muito difícil de encontrar. Death Hawk você vai ver que é uma grande variação de moicanos devido a isso. Mas agora a gente chega na parte do gótico. Puxando para este lado, já que estamos falando de moicanos, o Death Hawk ele é mais utilizado pelo pessoal do Death Rock. O que é o Death Rock? O Death Rock é uma variação visual do gótico atual, onde ele é mais puxado para o pós-punk e para o punk. Ele é como se fosse um gótico mais roots. É essa porra que eu tento fazer, que eu tento ser nos dias normais que eu não sou cyber. Por quê? Porque eu gosto muito do pós-punk, eu gosto muito desse tipo de música e eu acho o visual simplesmente... Mas vamos falar um pouquinho de gótico, já que eu falei no meu outro vídeo, Origens do Cybergoth, um pouquinho a respeito dos góticos de maneira resumida, porém eu considero esteja bem explicado. Este vídeo é especial do Dia Internacional dos Góticos, onde eu estou explicando de maneira resumida, para não ficar um vídeo muito enorme, gigante e colossal, sobre a origem do gótico, que começou no punk, foi para o pós-punk e chegou nos dias atuais. Porém, o termo gótico, muito antes do punk surgir, ele já era utilizado para descrever certas obras literárias, ele era utilizado para descrever arquitetura, para descrever muitas coisas que eram de uma temática mais obscura. Como foi dito no outro vídeo, o termo gótico ele vem de godos, que era um povo germânico considerado bárbaro e ofensivo naquela época.
Inclusive no início da Renascença existiram muitas construções, principalmente de grandes catedrais, que eram consideradas arquitetura gótica devido ao seu ar mais sombrio, mais bárbaro, como por exemplo Catedral de Notre Dame, que tem aqueles gárgulas. É considerada arquitetura gótica aquilo. Eu acho simplesmente fantástico, eu acho demais, eu acho lindo. No século XVIII, o termo gótico também foi utilizado para descrever certos livros, já que naquela época surgiu o romantismo. Eu fico puxando a camiseta porque essa porra me incomoda, tá? Então, já que estamos fazendo uma timeline ao contrário agora, na época do pós-punk, o termo gótico ele era utilizado para manifestações de expressionismo e decadentismo. Era considerado gótico. Então o pós-punk, mesmo naquela época, ele tinha esse nome gótico. Porém, não podemos confundir a cultura obscura com a subcultura gótica. Apesar de elas serem semelhantes pela parte obscura delas, pela parte trevosa da coisa, ela também elas também têm bastante diferenças, como a individualidade, a depressão, o sentimentalismo e todas essas outras áreas que são as diferenças entre a subcultura gótica e a cultura obscura. Mas voltando ao tema, agora iremos desvendar um pequeno mistério da subcultura gótica. O que ocorre? Muitas pessoas, muitos adeptos da subcultura gótica dizem que bandas como Evanescence, Draconian, Cradle of Filth e bandas de... Bem, eu vou explicar o que aconteceu. Aqui no meu bairro acabou de faltar luz, acabou de faltar energia, tá tudo escuro. E como eu não quero deixar pra fazer esse vídeo depois, pra não deixar o vídeo faltando, eu vou terminar de gravar no escuro. Bem, agora de vez caiu o meu Deathhawk, então quem apostou alguma coisa, sei que alguém apostou alguma coisa que ia cair, ganhou. E como eu ia dizendo, muitos góticos eles não admitem que bandas como Evanescence, Draconian, Cradle of Filth e outras bandas de New Metal, outras bandas de Gothic Metal, outras bandas de próprio Doom Metal sejam admitidas como bandas góticas. Porém, esse mistério ele foi desvendado com uma simples busca que eu fiz a respeito da subcultura. O que ocorre? Próximo dos anos de 2000, muitas dessas bandas começaram a surgir com essa temática mais obscura gótica, porém, muitos dos adeptos aceitaram essa revolução musical dentro da subcultura, aceitando esses gêneros diferentes do Gothic Rock e que não tem a sua origem no Gothic Rock como músicas góticas devido às suas letras e ao seu sentimentalismo. Muitos dos adeptos, como a gente consegue perceber, são totalmente contra essa situação e são totalmente contra este fator. Muitos aceitaram, abraçaram a revolução e hoje em dia temos bandas que não são de origem góticas consideradas góticas. Então isso é um mistério. Falar que Evanescence, falar que Cradle of Filth não são góticos, você tá certo, realmente não é música gótica. Porém, pela subcultura gótica é considerado sim músicas da subcultura gótica. Não se deixe enganar, ainda existem dentro da nossa subcultura muitos adolescentes idiotas que se vestem de preto, colocam uma camiseta de uma dessas bandas e saem pela rua vandalizando, dizendo que adoram Satã e desenhando pentagramas nas paredes. Isso afeta a gente, você, afeta eu, afeta todo mundo que leva a subcultura a sério com um simples fator, o fator da primeira impressão. Imagina você nunca ter visto um gótico na sua vida e quando você vê um gótico, ou uma pessoa que se diz gótica nesse caso, você encontra um adolescente idiota que faz merda e que não tem respeito pelas pessoas. O que você vai pensar do resto dos góticos? Exatamente. Você vai pensar que são todos nojentos, que são todos idiotas e que são todos babacas e que somos satânicos e que adoramos Satanás e que... Então é isso que acontece quando você pega e faz um monte de merda dizendo que faz parte de uma subcultura, sem conhecer a rica cultura que há por trás disso que você está vestindo e dizendo ser. Antes, conheça a cultura antes de dizer que você faz parte dela.
Isso vale também para o cyber, isso vale também para qualquer cultura ou subcultura ou contracultura que você frequente, seja ela de sertanejo, seja ela de punk, seja ela de pós-punk, de gótico ou de qualquer outra coisa que seja. Conheça a sua cultura antes de dizer que você faz parte dela. Tenha conhecimento sobre aquilo que você está passando para as pessoas, pois o objetivo de todos nós, de todas as nossas culturas, é trazer mais adeptos para dentro da cultura e fazer as pessoas conhecerem, já que a gente acredita que a sua filosofia seja certa e que a sua filosofia é que deva ser seguida. Isso acontece em tudo, inclusive em religião, que é um assunto polêmico que eu vou citar rapidamente. Se você faz parte de uma religião, você acredita que aquilo é o certo e você quer trazer o maior número de pessoas possível para dentro dessa mesma religião. Da mesma maneira funciona com as subculturas. Então antes de você fazer qualquer merda, pense no que você está gerando para a sua cultura. Pois a subcultura gótica, ela não é uma coisa nova que surgiu há pouco tempo atrás e que agora que está ganhando força. E essa desigualdade e todo esse preconceito que tem com a subcultura gótica. A subcultura gótica é algo bem antigo, inclusive o termo gótico é medieval. Então repense bem no que você faz e conheça a sua cultura. Isso é o recado que eu tenho para todas as culturas e para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Mas isso não é uma carta de ódio, apenas um pensamento que eu acredito que deva ser seguido e que eu estou compartilhando com vocês. Então não é nada para ofender as pessoas. Esse vídeo não é para ofender as pessoas. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei. Se você gostou do conteúdo do vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Compartilhe esse vídeo com os góticos, com os punks, com todo mundo que você puder. Não esqueça de curtir a minha página no Facebook, facebook.com/paradoxotemporal. Também tem o Twitter, @paradoxotemporal, que é praticamente um outro porém da página, já que tudo que eu posto na página aparece lá. Mas é outra rede social, caso vocês tenham interesse. Obrigado por ter assistido o vídeo. Feliz Dia dos Góticos a todos e até a próxima.